Eu disse, olha o fogaréu queimando as pontas da palha do meu chapéu. Menina, olha o fogaréu queimando as pontas da palha do meu chapéu. Turma do 5º ano, e aí como vocês estão? E aí nós chegamos na semana da festa do São João. São João esse que teve origem, que foram introduzidos no Brasil pelos portugueses no período colonial. Desde então, a comemoração sofreu influências das culturas africanas e indígenas e, por isso, possui características peculiares em cada parte do Brasil. Muitas tradições acompanham as festas juninas, desde a sua decoração tradicional, as danças, a quadrilha, as brincadeiras, a comida. Os festejos dessa festa contam com pratos típicos, brincadeiras e a quadrilha, a principal dança do São João. Essas festas caipiras também são conhecidas como as principais festas da região Nordeste, onde a sua maior festa de São João ocorre na nossa cidade, né? Campina Grande, ela tem o título de maior São João do mundo. Mas esse ano o nosso São João vai ser de forma diferente, vai ser virtual. Como tudo está acontecendo de forma virtual, o São João não vai ficar de fora disso, tá? Mas que possamos aproveitar o nosso São João em casa com as nossas famílias, precisando ter todos os cuidados, tá? Então, não vamos perder a essência do São João, tá? Precisamos manter as nossas raízes nordestinas e do nosso São João acesas nos nossos corações, tá? Esse ano a gente não pode acender fogueira. A fogueira esse ano vai ser através somente de efeitos que a gente vai colocar dentro da nossa casa. Mas a fogueira na calçada esse ano a gente não pode devido a esse problema que a gente está vivendo. Então, temos aí o nosso tema, o São João em todos os ângulos. E aí coloquei a imagem de um casalzinho, né, um cangaceiro, que também faz parte dessa cultura nordestina e que também é um elemento que caracteriza o nosso São João, tá? E aí a imagem a gente também observa outros elementos que compõem o nosso São João. E a gente precisa cultivar isso dentro de nós. Então, o São João em todos os ângulos. Que tema nós iremos abordar em matemática, tá? Nós iremos trabalhar com ângulos. O que seria ângulos? Onde a gente encontra? E por que foi esse tema? São João em todos os ângulos. Em todos os locais, dependendo do objeto que a gente tenha em frente, nas nossas mãos, a gente pode sim estar determinando esse ângulo. Que ângulo é o quê? Ele é uma medida expressa em graus que é atribuível à região ou conjunto de pontos situados em duas semirretas de mesma origem. E aqui a gente tem, um exemplo, duas semirretas que partem de um ponto. E esse ponto de origem, que vai dar o segmento para elas, vai ser chamado de vértice. A gente já viu isso nas aulas passadas. E onde é que está o ângulo aqui? O ângulo vai ser justamente essa abertura que está entre essas duas semirretas, tá? E essa abertura do ângulo, ela vai ser variada, que vai dar justamente a classificação dos ângulos. Dependendo da abertura das semirretas, esse ângulo ele vai ser variado. Ele pode ser de vários tipos, tá bom? Então, você sabia que o ângulo também pode estar no São João? Vou te mostrar como. Então, aí a gente observa uma imagem onde a gente aqui pode estar encontrando ângulos. Onde a gente encontra aqui semirretas que a sua abertura pode estar mostrando para a gente a medida de graus, a medida do ângulo. Então, se a gente observar, será se aqui na fogueira a gente vai encontrar essas semirretas que vão representar o ângulo? Será se na torre da igreja a gente encontra? Ou no balão, ou nas bandeiras, ou na casa? Pois bem, nessa figura a gente vai sim estar encontrando esses ângulos. Então, eu coloquei aí algumas situações onde a gente pode sim encontrar o ângulo. Veja só, na torre da igreja está aqui,
Mas se a gente observar a abertura dessas duas semirretas, a gente vai ter um tipo de ângulo, tá? Se a gente olhar a barraca, aqui em cima, a gente olhar a barraca, nós temos aqui, ó, uma semirreta. Nós iremos aqui encontrar um outro tipo também de ângulo. Na lenha da fogueira, olha só, as semirretas. Que encontro eu vou ter aqui? Que ângulo eu vou encontrar aqui? Como é que eu vou poder classificar? Se você observar, você vai ver que na fogueira aqui, essa semirreta, ela vai estar mais aberta do que aqui na torre da igreja. Então, aqui nós temos ângulos de formas diferentes. A gente vai ver mais à frente um pouquinho. Na porta da casa, a gente vai ter nas bandeiras e nos balões. Na bandeira a gente tem, na parte superior da bandeira a gente também vai encontrar. E nos balões também iremos encontrar aqui algumas semirretas que vai ter a presença de ângulos, tá bom? Como a gente vai poder classificar esses ângulos? Vamos lá continuar. Só reforçando, ângulos são medidos em graus. O instrumento que se usa para determinar essa medida em graus de cada ângulo, ele é chamado de transferidor, tá? Mas vocês, na série que estão, nós só iremos trabalhar a sua classificação. Nós não iremos calcular a medida desse ângulo, tá bom? Só iremos trabalhar em cima da sua classificação. Então, percebam que aqui nós temos ângulo reto, ângulo agudo, raso e obtuso. Cada um desses ângulos, ele tem sua medida em grau variada. O que vai diferenciar, justamente, vai ser a sua abertura e o seu valor que cada um tem, ok? Então, vamos prestar atenção aqui na próxima imagem. Aí, nós temos já a sua classificação e a identificação dessa medida em grau, tá bom? Então, veja só. Primeiro ângulo, o ângulo agudo. O ângulo agudo é o ângulo que tem a medida menor do que 90. Sendo menor do que 90, ele é um ângulo agudo. Quando ele diz menor do que 90, ele vai variar de 1 grau, de 2, de 3, de 4, até 90, tá? 45, 35, o que for. Chegando até 90, ele é um ângulo agudo. Então, um ângulo agudo. Observando aqui a bandeira, nós temos aqui, ó, coloquei aqui essa imagenzinha, esse tracinho, para que vocês possam estar identificando essa abertura da semirreta. Veja que ela está um pouco ainda fechada, então ela não é tão aberta. Então, aqui nós temos e podemos classificar essa figura como um ângulo menor de que 90 graus, que é um ângulo agudo, tá? Lembra, 90 graus, ele é menor, né? Menor do que 90, então ele é um ângulo agudo, tá? Quando a gente vai para a segunda imagem, nós temos aqui, ó, ângulo reto, ele tem a sua medida igual a quem? A 90 graus, exatamente 90. Então, vamos para cá, para a imagem da bandeira. Nessa bandeira azul, se você observar, as semirretas, vejam que elas estão bem abertas aqui, ó, e bem retinhas. Então, esse quadrante aqui no meio é justamente o que vai indicar que essa figura e que esse ângulo aqui, ele é um ângulo reto e ele mede 90 graus. Percebam as aberturas na imagem vermelha e nessa outra bandeira, que a gente consegue identificar, assim, a diferença dessa abertura dos ângulos, tá? Dessas semi-retas. Vejam que aqui ela está bem retinha mesmo, por isso que ele tem aqui, ele é classificado como um ângulo reto e mede 90 graus. E no ângulo, na bandeira vermelha, a gente vai ter menor, né, de que 90 e ele é classificado como um ângulo agudo, tá? Ele está mais fechado, ok? Então, aqui nós temos o ângulo obtuso, que ele tem a medida maior do que 90, tá? Então, ele já é maior um pouquinho a sua abertura. Então, olha aqui na outra bandeira, a abertura das suas semirretas, ela vai estar mais aberta, então ela é maior do que 90 graus.
ela também vai ser variada, de 90 até chegar até antes do 180, porque 180 ele já vai ser um outro tipo de ângulo. Então, a bandeira aqui, essa situação, nós temos e classificamos como um ângulo obtuso. Sua medida é maior do que 90. Vocês precisam memorizar e aprender essas classificações e as suas medidas, tá bom? Que é importante isso para vocês. Já o ângulo raso, ele tem sua medida de meia volta, ou seja, 1/2. Ou seja, ele vai ter o seu valor igual a 180 graus. Então, aqui nós temos a barraca, tá? Onde essas semi-retas, ela deu meia volta, ela é a metade, tá? Então, aqui ela representa 180 graus. Um outro exemplo aqui prático para o ângulo raso, as pessoas que abrem em escala, tá? Quando conseguem abrir ela no seu total, ele vai ser justamente o ângulo raso, tá? Ele atinge 180 graus. Um movimento, um esporte que também consegue identificar o ângulo, que ele exige movimentos, abertura de movimentos, né? Das pernas, assim, a capoeira. Então, na capoeira, tem alguns movimentos que dá para você identificar os tipos do ângulo, tá? Vai depender do movimento que a pessoa que ele esteja fazendo. A tesoura que a gente usa no material escolar, você abrindo ela, tá? De várias formas, você também vai poder estar identificando ângulos. Quando você tá também o relógio também trabalha e a gente tem como exemplo para trabalhar essa questão de ângulo, a abertura dos ponteiros para identificar as horas. Então, é um exemplo prático de se identificar essas aberturas do ângulo. Então, em nosso cotidiano, tá? Os ângulos estão presentes. Então, ângulos no cotidiano. No nosso cotidiano, já dei aí alguns exemplos, mas aqui a gente tem outras situações para vocês. O compasso, que é esse instrumento que a gente usa aqui para matemática, a gente está vendo aqui ele de 3 aberturas diferentes, onde a gente pode sim classificar aqui essas aberturas que eles apresentam. Aqui nós temos aqui mais outros elementos, a caixa de presente, a pipa, o livro e a roda gigante. Então, também são elementos que a gente pode estar identificando e classificando esse ângulo. Se eu pego aqui a roda gigante e essa sua metade, eu vindo aqui de uma ponta do azul para o outro azul, ó, eu percebo que essas minhas semi-retas, elas estão aqui, ó, a metade. Elas representam a metade da roda gigante. Então, aqui eu posso identificar que essa abertura aqui, ela é um ângulo de 180 graus, um ângulo raso. Se eu observar a caixa aqui, na parte inferior da caixa, eu vejo que essas semi-retas, elas estão bem retinhas, então eu consigo identificar aqui um ângulo reto. E aí eu vou percebendo essas diferenciações nas aberturas para identificar o tipo de ângulo, dependendo do objeto que você tenha ou que você esteja observando aí na imagem ou ao seu redor. E quando você for para o livro, você vai encontrar algumas também imagens que você, ao observar, você de cara, você já vai lá conseguir identificar essas aberturas e essa sua classificação do ângulo, tá bom? Então, espero que vocês tenham aprendido com essas informações que foram passadas, tá? Os exercícios vão estar lá colocados na página da plataforma, tá? Na agenda de vocês, para que vocês possam estar exercitando o conteúdo trabalhado no ritmo de São João. Então, para vocês, um bom São João e até a nossa próxima aula.